Boa noite aos irmãos, graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite, amém? Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo de número 21. João capítulo de número 21. Nós vamos estar meditando no versículo de número 3. João capítulo de número 21, versículo de número 3. João capítulo de número 21, versículo de número 3. Existe uma mensagem de esperança para o nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, aqui está a sua santa palavra, aquela que transforma o coração do homem, aquela que traz salvação para a nossa alma, aquela que renova as nossas forças, aquela que nos devolve a esperança. E nessa noite nós, como igreja, precisamos dessa palavra. E nós oramos nessa noite para que o seu Santo Espírito nos conduza, Senhor. Que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações. A tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, não podemos nem pregar, tampouco podemos receber a mensagem pregada. Mas por intermédio do seu Santo Espírito, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos fortalecidos, nós somos restaurados. E que o Senhor nessa noite edifique a sua igreja, fale com a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um perigoso sentimento que rodeia o nosso coração frequentemente. Ele se encontra presente em muitas fases da nossa vida. E é um sentimento que nós chamamos de frustração. Quantas pessoas, talvez até mesmo dentro dessa casa nessa noite, têm experimentado desse perigoso sentimento? Quantas pessoas aqui têm passado por momentos em que elas estão sendo reféns deste sentimento perigoso chamado frustração? Se nós formos estudar o conceito de frustração, nós vamos entender que quando se gera, quando se constrói, quando se deposita muita expectativa em algo, alguém ou alguma situação, isso acaba não sendo suprido. O nosso coração é tentado a se frustrar. Em outras palavras, frustração é quando nós exercemos uma grande força, quando nós exercemos uma grande energia de nós mesmos em algo que no final das contas se torna inútil, que ao não se concretizar desvaloriza todo o nosso esforço, a nossa dedicação e tudo aquilo que nós colocamos. A filosofia vai dizer que a frustração ela se baseia no fato de colocarmos apego nas coisas que nós não temos domínio ou controle sobre elas. Irmãos, isso é muito comum no nosso meio. Pessoas frustradas.
A frustração, ela nasce de fracassos mal resolvidos. E quem de nós nunca fracassou? Quem de nós, em algum momento da nossa história, não se deparou com algum fracasso? Seja o fracasso consigo mesmo. Talvez você foi alguém que depositou grandes expectativas em si mesmo e não conseguiu suprir todas elas. Quantas vezes encontramos fracassos nas pessoas da nossa casa? Em algum momento talvez depositamos a nossa esperança nos nossos familiares e eles não foram capazes de atender à altura. Quantas vezes existem casamentos fracassados? Quantas vezes somos fracassados e frustrados com o nosso trabalho? Talvez você se dedicou tanto durante a sua vida e o que você desempenha hoje não é aquilo que você planejou, você não conseguiu chegar lá. Nos encontramos frustrados com a igreja. Às vezes nós tínhamos uma ideia que a igreja era de uma forma, mas por algum motivo nós acabamos descobrindo que ela não é perfeita como a gente pensa. Talvez estamos frustrados com o nosso ministério. Talvez na nossa mente nós tínhamos um potencial de chegar tão longe, mas nós ainda estamos tão lá atrás. O fato é que o fracasso, ele está intimamente presente em nossas vidas. E se ele não for bem resolvido, ele traz um companheiro chamado frustração. O capítulo da qual nós meditamos, vamos meditar nessa noite, o capítulo 21, ele fala de frustração. O capítulo de número 21 do livro de João, ele nos vai apresentar alguns homens frustrados. Alguns homens que viram face a face o fracasso. E como eu disse, essa é uma mensagem de esperança para nós. Porque nós vamos aprender nessa noite como nós lidamos com as frustrações. Como lidar com esse perigoso sentimento chamado frustração. Irmãos, esses homens do capítulo de número 21, são pelo menos 7 homens. Se nós observarmos, o versículo de número 2 diz o seguinte: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Aqui nós temos 7 discípulos de Jesus. Homens com fracassos não resolvidos, que se encontram numa condição de frustração. Por que esses homens estão frustrados? Porque Jesus havia morrido. Mas quando nós vamos entender a Escritura, nós sabemos que era necessário que Jesus morresse. Mas nós conhecemos o final da história. Os discípulos, nesse momento da caminhada deles, eles não estão apenas perdendo o Cristo, eles estão perdendo o seu melhor amigo. Eles estão perdendo um homem que eles nunca haviam visto antes, alguém sequer parecido com ele. E sabe o que eu acho interessante? É que antes de Jesus morrer, todos esses homens fracassaram com ele. Talvez você possa estar pensando, mas Caio, Jesus morre no capítulo 19, versículo de número 30. E nós já estamos no capítulo 21, verso 3. Muita coisa aconteceu nesses dias.
Os discípulos estão frustrados por causa da morte de Jesus. Jesus não é apenas um líder para eles. Jesus é um bom amigo. Jesus é alguém presente. Jesus é alguém que disse palavras para eles que eles não estavam esperando. Jesus é alguém que prometeu coisas para eles que eles jamais esperariam. Jesus é o homem que encantou esses discípulos por pelo menos 3 anos e meio. Jesus é o homem que fez esses discípulos abandonarem tudo para andar atrás dele. Abandonarem suas casas, seus trabalhos, muitas das vezes suas famílias, seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, tudo para estarem ao lado desse homem. E o que eu acho interessante é que entre o capítulo 19, versículo 30 e o capítulo 21, versículo 3, Jesus vai aparecer 2 vezes para esses discípulos. A primeira vez que Jesus aparece para esses discípulos é no capítulo de número 20, no verso 19, quando eles estão com medo, eles ainda estão em Jerusalém, estão com medo dos judeus, estão trancados dentro de um quarto, de uma sala, e Jesus vai atravessar aquela porta e dizer para eles assim: paz seja convosco. E ali é o primeiro encontro de Jesus com aqueles homens. Nós vamos ver que ainda no capítulo de número, no capítulo de número 20, versículo 19, Jesus aparece para eles a primeira vez. E ainda no capítulo de número 20, Jesus, 8 dias depois, vai reaparecer a esses mesmos discípulos. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? Como eles estão frustrados no capítulo 21, verso 3, se no capítulo 20, que é o capítulo anterior, Jesus já apareceu para eles ressurreto 2 vezes. Lembra que eu disse, irmão, que a frustração nasce de fracassos não resolvidos? A aparição de Jesus não resolveu os fracassos. Os discípulos estão frustrados porque eles sabem que fracassaram com o Senhor. E esse fracasso ainda não foi trabalhado. E aqui eu quero trazer a primeira aplicação para mim e para a sua vida. Existem pessoas frustradas dentro da igreja. Não é porque Jesus não está aqui, é porque não se permitiu que Jesus tratasse os fracassos. E sabe o que eu acho interessante? Jesus vai tirar o primeiro obstáculo para se tratar um fracasso: o medo. A Bíblia nos diz no capítulo 20, versículo 19, que eles estão com medo. Mas no capítulo de número 21, versículo 3, eles já estão em alto mar pescando. Jesus, quando encontra os discípulos pela primeira vez, Jesus começa a tirar o medo do coração daqueles discípulos. Porque uma das consequências de fracassarmos é termos o coração cheio de medo de tentarmos novamente. Quando o fracasso domina o nosso coração, a frustração chega, o medo também chega junto. De por algum motivo termos que enfrentar aquela situação novamente. Eles vão descer para a Galileia novamente. Segundo o texto do capítulo 21, Lago de Tiberíades. Irmãos, de Jerusalém até esse lugar eram aproximadamente 130 quilômetros. Se nós formos de carro, 130 quilômetros vão dar aí, dependendo de quem estiver dirigindo, 1h30, 2 horas, né? Tem uns corajosos aí que talvez vão fazer até menos. Mas aqui eles viajavam a pé, irmãos. Imagina comigo, todos eles sabem que fracassaram com o Senhor. Jesus aparece e não toca no assunto com eles. Irmãos, se você soubesse que você entregou a sua vida por um grupo de pessoas,
que você fez de tudo para eles, que você ensinou tudo o que eles precisariam saber, e no dia que você mais precisa dessas pessoas, elas se escondem, elas fogem, elas viram as costas para você. No primeiro encontro que você tivesse com elas, o que você diria a essas pessoas? Jesus entrou e disse assim: paz seja convosco. Jesus não escolheu aquele momento para tratar o fracasso dos discípulos. Agora imagine esses homens descendo 130 quilômetros com a seguinte dúvida no coração: Jesus não tocou no assunto. Imagina Pedro: eu disse que não conhecia ele. Imagina os demais discípulos que fugiram: será que ele me viu escondido? Será que ele sabe que eu não fui até o final? Por que ele não falou nada? Por que ele não tocou nesse assunto? E eles vão decidir voltar para onde tudo começou. Eles descem de Jerusalém, frustrados por causa do seu fracasso, e voltam para onde tudo começou. E sabe o que eu acho interessante? A Galiléia estava do mesmo jeito. O mesmo mar, a mesma praia, o mesmo barco, as mesmas pessoas. Está tudo como estava antes. Pedro então chega na Galiléia e diz o seguinte: eu vou pescar. Irmãos, Pedro decide voltar a pescar. Por que será que Pedro decide voltar a pescar? Nós temos algumas opções. A primeira delas é porque Pedro era um homem pobre e ele precisava de buscar o seu sustento. Faz muito sentido isso para nós. Pedro pode querer voltar a pescar porque ele quer preencher o tempo dele com alguma coisa que era útil para ele. E a pesca era uma grande função de Pedro. Mas o que eu julgo ser o mais correto desse texto é que Pedro decide voltar a pescar porque estava frustrado em relação ao seu fracasso com Jesus Cristo. Irmãos, talvez Pedro estivesse pensando: eu não posso mais ser um apóstolo, porque eu fracassei com o Senhor. E sabe por que existem muitas pessoas voltando atrás? Porque estão frustradas com os seus fracassos. Porque em algum momento da sua vida foi depositado sobre elas uma grande responsabilidade e elas fracassaram. Interessante que quando Pedro decide voltar à pesca, isso é simbólico, irmãos. Isso é mais profundo do que um homem ir para um alto mar e lançar uma rede ou uma vara de pesca. Pedro está dizendo que vai voltar com tudo. Vai voltar ao início de tudo. Como eu disse, vou voltar para a mesma praia que eu estava. Vou voltar para o mesmo barco que eu usava. Vou estar novamente com as mesmas pessoas. E quantos de nós somos tentados a voltar para o lugar da onde Jesus Cristo nos tirou por causa de fracassos não resolvidos? Nós achamos mais seguro voltar do que permitir que Jesus resolva aquilo que de fato precisa ser resolvido. E sabe o que eu acho interessante? Observe comigo o versículo de número 3, diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Pedro toma uma atitude: eu vou voltar. A Bíblia nos diz, disseram eles também. Eles quem? Os outros 6 discípulos que estavam com ele. Também nós vamos contigo. Irmãos, Pedro era líder, era um líder nato.
E nós entendemos que liderança é influência. Liderança não é a boa desenvoltura para falar. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas. E quando Pedro está dizendo, eu vou voltar, ele acaba influenciando pelo menos 6 outros homens de Deus. E aqui nós podemos aplicar para a nossa vida. Existe um tipo de liderança perigosa, aquela que é exercida por alguém frustrado. Alguém frustrado gera frustração nas outras pessoas. Alguém que está com um fracasso não resolvido em seu coração gera pessoas fracassadas e não resolvidas em seus fracassos. Irmãos, em nome de Jesus, talvez, pode ser que, se você voltar atrás hoje, existam pessoas que serão encorajadas a desistir também. Talvez existem pessoas com fracassos não resolvidos do seu lado, que estão só esperando alguém voltar atrás para poder ir junto. E eu lendo esse texto, irmãos, eu não consigo entender como que esse homem está frustrado. Porque esse homem tinha uma história com Jesus, irmãos. Eu não sei qual é a sua, mas Pedro tinha uma história com o Senhor. Qual é a história de Pedro com o Senhor? Primeiro, uma história cheia de expectativa. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus fez, foi encher o coração dos discípulos de expectativa. Abra comigo, por favor, aí, João capítulo 14, versículo de número 2 e 3. Olha a expectativa que Jesus gera no coração dos discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Existia uma expectativa de uma nova morada para aqueles discípulos. A história de Jesus com Pedro não é só uma história de expectativas, é uma história de promessas. João capítulo 14, versículo de número 27, por favor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É uma história cheia de expectativa, uma história cheia de promessas. João capítulo 16, verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você quer ver como que a história de Pedro com Jesus era uma história de promessas? Mateus capítulo 19, versículo 29, por favor. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. É uma história de promessas, de paz, de alegria, de recompensa pelo sacrifício. Mateus capítulo 16, verso 33, por favor. Mateus 16, 33. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram. Versículo 33, por favor. 16, 33. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos.
Perdão, irmãos, versículo 22. E Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Não era só uma história cheia de expectativas, cheia de promessas, era uma história também de algumas correções, de alguns ensinamentos profundos. A história que Pedro tinha com Jesus era uma história de experiências também. Se nós abrirmos Mateus 24, dos versículos 28 ao 31, nós vamos ver que Pedro ele vai andar por sobre as águas. É interessante que quando ele vai andar por sobre as águas, a Bíblia nos diz que ele vai porque Jesus permite que ele vá. Era uma história cheia de experiências. No capítulo 14, dos versículos 17 ao 21, nós vemos que Pedro ele vai experimentar da multiplicação dos pães e peixes. Pedro vai ver Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas não era só uma história de expectativas, promessas, correções, experiências. Era uma história de amizade. João capítulo de número 15, versículo de número 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Era uma história de amizade. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha a parte B. E eis que estou convosco todos os dias. Não é só uma história de expectativas, promessas, correções, experiências, amizade. É uma história de sonhos. Jesus foi capaz de plantar sonhos no coração desses homens. No capítulo de número 14 de João, do versículo de número 12. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores. Uma história de expectativas, promessas, correções, experiências, amizades, sonhos. Mas também uma história de abandono de tudo por amor. Mateus capítulo número 4, versículo de número 20, a Bíblia nos diz que eles deixaram as redes para seguir Jesus. Irmãos, olha que versículo poderoso, que resume a história de Pedro e Jesus. Lucas 18, versículo 28. Lucas capítulo 18, versículo 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. A história de Pedro com Jesus é uma história de abandono de tudo por amor. E com a morte de Jesus, aparentemente não sobra mais nada disso. O que sobrou para os discípulos? O que os discípulos conseguem enxergar que sobrou para eles? Um simples fato: nós vamos voltar a pescar. O que dá para fazer é voltar a pescar. Mas o que me deixa espantado nesse texto é a capacidade que os discípulos têm de abrir mão de uma história com Jesus para voltar a pescar por causa de fracassos e frustrações. Quantas pessoas nos nossos dias estão abrindo mão de uma história com Jesus por causa de fracassos não resolvidos? Por causa de frustrações com esse mundo? As pessoas estão abrindo mão de uma história de expectativas, de uma história de promessas, de uma história de experiências, de amizade, de sonhos,
de uma história de abandonar muitas coisas por amor ao Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, cuidado. Porque sempre que você quiser abandonar a sua história com o Senhor, por causa de fracassos e frustrações, sempre haverá um barco, uma praia e alguém para te acompanhar quando você quiser voltar para trás. Vou repetir para você. Sempre, cuidado, sempre que você quiser voltar atrás, haverá um barco, uma praia e alguém que está disposto a retroceder junto com você. Esses homens estão frustrados. Mas olha comigo o versículo de número 4 do capítulo de número 21. João, capítulo número 21, verso 4. No final do versículo 3, a Bíblia nos diz que eles foram pescar, todos eles. Subiram logo para o barco. E naquela noite, nada apanharam. Chegamos então no versículo de número 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. É uma palavra de esperança para nós, irmãos. Porque mesmo diante das frustrações, mesmo diante dos fracassos não resolvidos, Jesus vai aparecer naquela praia. Ainda que nenhum deles esperasse Jesus naquela praia, Jesus vai aparecer naquele lugar. E quando Jesus aparece ali, irmãos, isso tem um significado muito importante para nós. Nós vamos aprender aqui pelo menos 4 verdades que Jesus quer relembrar aos seus discípulos. A primeira delas é que Pedro e os discípulos poderiam até ter voltado atrás, mas Jesus não voltou. Irmãos, Jesus, quando aparece naquela praia, ele está dizendo para os seus discípulos: tudo que foi falado, tudo que foi prometido, tudo que foi vivido, tudo que foi experimentado, ainda está de pé. Isso vale para nós também. Talvez você está nesse barco da frustração hoje. Mas o fato de Jesus estar na praia diz para mim e para você que tudo que foi falado, prometido, vivido e experimentado ainda está de pé. Você pode até decidir voltar atrás, Jesus não. Quando se diz respeito à minha e à sua vida, Ele não vai voltar atrás. Interessante que os discípulos não reconhecem Jesus. Porque nos momentos de frustração, nós acabamos não reconhecendo o Senhor. Nos momentos de fracasso, nos fracassos não resolvidos, nós não conseguimos enxergar o Cristo. Nós não conseguimos olhar para Jesus e reconhecê-lo. Olhe comigo o versículo de número 5, nós vamos encontrar a segunda verdade sobre a aparição de Jesus naquela praia. A primeira é que Jesus não volta atrás. Segundo, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam: não. Se a primeira verdade é que Jesus não voltou atrás em relação ao que foi falado, prometido, vivido e experimentado, a segunda verdade é que a necessidade dos discípulos ainda continua a mesma do primeiro dia em que Jesus encontrou eles. Eles não têm nada. Lembra do primeiro encontro deles? Na mesma praia, no mesmo barco, com as mesmas redes.
Eles tinham algum peixe naquele barco? Não. Porque eles tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada. Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês não têm nada para se alimentar e nem para alimentar os outros. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles assim: sem mim, vocês não vão conseguir. Se a primeira verdade é que Jesus não voltou atrás, a segunda verdade é que desde o primeiro dia até esse dia, os discípulos precisam de Jesus. Irmãos, ao longo da caminhada nós somos tentados a achar que não precisamos de Jesus mais. Não, eu precisava de Jesus no início da minha caminhada. Hoje eu sou uma pessoa madura na fé. Você continua precisando de Jesus. Você continua tendo um barco vazio, que se não for Ele, não entra nenhum peixe na sua rede, meu. Mas eu sei pescar, mas quem manda nos peixes é Ele. Mas eu tenho as técnicas da pesca, mas quem dá ordem ao mar é Ele. E nós somos tentados a acreditar que não precisamos dele. Mas quando Jesus pisa naquela praia, ele está dizendo: vocês continuam precisando de mim do mesmo jeito, do mesmo dia que eu encontrei vocês. Não mudou nada. Sem mim, vocês ainda continuam sem poder de fazer nada. Versículo de número 6, nós vamos para a terceira verdade. E disse-lhes: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Se Jesus não voltou atrás, é a primeira verdade. Se a segunda verdade é que nós continuamos precisando do Senhor, a terceira verdade é que Jesus tem o mesmo poder que tinha no primeiro dia que nos encontrou. Com o passar do tempo, nós somos tentados a desacreditar no poder que Jesus tem. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua possuindo o mesmo poder. Jesus continua sendo o Senhor sobre o mar, sobre os peixes e sobre os homens. Ele não mudou. Ele continua sendo o dono do sobrenatural. Ele continua sendo aquele que realiza milagres e maravilhas. Ele continua sendo aquele que pode fazer aquilo que ninguém mais pode. Interessante que Jesus precisa relembrar isso aos discípulos. Que ele não volta atrás. Que ele, apesar de tudo, continua possuindo o mesmo poder. Mas, irmão Caio, como que a gente lida com o sentimento da frustração? Nós vamos responder essa pergunta agora. Versículo de número 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Sabe como nós lidamos com o sentimento da frustração? Olhando para o Senhor. Quando João está dizendo para Pedro: é o Senhor. A Bíblia nos diz que Pedro, ele, quando ouve que era o Senhor, cinge-se da sua túnica e se lança ao mar para ir de encontro com o Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, nós somos curados das nossas frustrações. Nós somos sarados, sejam elas de qualquer origem ou espécie. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos sarados por Deus, o nosso interior é curado, a nossa vida
O sucesso da nossa vida cristã gira em torno de olharmos para o Senhor. Talvez você entrou aqui hoje, irmãos, fracassado e frustrado. Não existe, irmãos, uma oração que eu possa realizar aqui que vai mudar a sua condição. O que vai mudar a sua condição é você passar a olhar para Cristo. É você tomar uma decisão de pular desse barco da frustração e ir de encontro a Jesus. Assim que Pedro ouve que é o Senhor, ele não faz outra coisa a se lançar naquele mar e ir ao encontro do Senhor. Talvez você voltou a pescar nessa noite. Talvez você esqueceu da sua história com Deus. Talvez um dia, irmão, você deixou tudo por causa do Senhor. Você viveu coisas sobrenaturais. Você viveu experiências marcantes com o Senhor. Mas você fracassou, você se frustrou e você decidiu voltar atrás. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está na praia te esperando para um novo encontro. Jesus está te esperando no mesmo lugar que Ele te encontrou. Mas falta uma verdade. Versículo de número 12, nós vamos ver a quarta verdade de Jesus estar na praia e encerrarmos em nome de Jesus. João 21, 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Se Jesus não volta atrás, se nós continuamos precisando do Senhor, se Ele continua tendo o mesmo poder, a quarta verdade de Jesus está naquela praia, diante de homens que estão voltando atrás, é para relembrá-los que Jesus os aguarda novamente na mesma mesa. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo para aqueles discípulos: a mesma comunhão que eu tinha com vocês antes, eu quero ter de novo. A mesma proporção em que vocês sentavam na minha mesa antes de fracassar, antes de se frustrarem, antes de terem o coração mal resolvido, eu quero retomar isso de novo. Eu acho lindo esse texto, irmão. Porque é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim: eu não desisti de você por causa do seu fracasso. Eu sei que você fracassou. Eu sei que você não cumpriu o que tinha que cumprir. Mas eu não desisti de você. E talvez o coração de Pedro estivesse pensando: imagina, aproximadamente 100 metros a distância do barco para a praia. Imagina Pedro nadando. Quando eu chegar lá, ele vai acabar comigo. Quando eu chegar naquela praia, Jesus vai me destruir. Quando eu estiver diante dele, Jesus vai olhar para mim e vai dizer: você errou comigo. Jesus vai me apontar o dedo e vai dizer: você me negou. Você fugiu. Talvez Pedro estivesse pensando: Jesus vai expor a minha covardia diante dos outros discípulos. Jesus vai me expor na frente deles. Talvez Jesus vai apontar o meu pecado e o meu erro diante dos meus amigos. Mas quando Jesus aparece naquela praia, quando Pedro pula daquele barco, quando Pedro vai ao encontro de Jesus naquela praia, a palavra que está no coração de Jesus não é: Pedro, você errou. Pedro, você me negou. Pedro, você foi um covarde.
Pedro, você fracassou. A palavra de Jesus é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda há comunhão com Jesus para você. É o Senhor. O Senhor é o remédio para um coração frustrado. O Senhor é a solução para os nossos fracassos. O Senhor é a resolução para aquilo que tem nos feito voltar atrás. Jesus está relembrando os seus discípulos que tudo que eles viveram com Ele foi real. Não foram histórias mentirosas, não foram histórias emocionadas, foi real, foi verdadeiro, foi genuíno. Fique de pé no seu lugar nessa noite em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: você não pode voltar a pescar, porque a sua história ainda não acabou. Irmãos, talvez você entrou aqui hoje como esse homem. Eu quero dizer para você que a sua história com Deus ainda não terminou. Independente do que você está vivendo hoje, ainda há um capítulo da sua história com Deus. Ele ainda está na praia. Eu não sei por quanto tempo, mas ele ainda está na praia. O que você precisa é pular desse barco. O que você precisa é olhar para a praia e entender que quem está lá é o Senhor. Que Ele está de braços abertos. Que Ele está com uma mesa preparada. Uma mesa de comunhão preparada para receber o seu coração. Irmãos, antes de orarmos, o meu desejo é que essa palavra tenha encorajado o seu coração. Que você possa sair daqui nessa noite entendendo. Você precisa resolver suas frustrações. E só Jesus pode fazer isso. O pastor não pode fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Esse irmão que está do seu lado, por melhor que ele seja, não pode fazer isso. O ministério não pode fazer isso. As coisas desse mundo não podem fazer isso. Somente Jesus pode restaurar o nosso coração. Somente Jesus pode nos fazer caminhar novamente. Somente Jesus é capaz de arrancar as redes das nossas mãos para que a gente não volte a pescar novamente. Senhor Deus, eu quero te louvar nessa noite, porque o Senhor é bom e o Senhor tem misericórdia do seu povo. A minha oração nessa noite, Deus, é por aqueles que se encontram frustrados nesse lugar, aqueles que fracassaram em algo e não conseguiram lidar com o fracasso, e esse fracasso gerou uma grande frustração. A minha oração, Deus, é que eles possam olhar para o Senhor novamente, é que eles possam olhar e reconhecer: é o Senhor que está naquela praia, é o Senhor que deseja restaurar esses corações, é o Senhor que deseja novamente uma vida de intimidade, é o Senhor que não desistiu dessas almas, é o Senhor que continua nos lembrando que nós precisamos do Senhor dia a dia, é o Senhor que continua sendo poderoso para mudar a nossa história, é o Senhor que não mudou. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dos meus irmãos, abre os olhos daqueles que estão frustrados nessa noite,
frustrados consigo mesmo, frustrados com a igreja, frustrados em casa, frustrados com pessoas, com familiares, frustrados com esse mundo. Que o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas nessa noite, que essas pessoas possam enxergar o Senhor, que o Senhor possa relembrar ao coração dos meus irmãos a história que eles têm com o Senhor, tudo aquilo que já foi vivido, Senhor, tudo aquilo que já foi falado, que já foi prometido, cada experiência que já foi vivida entre os meus irmãos e o Senhor, que o Senhor possa trazer isso, ó Pai, a essa noite ao coração dos meus irmãos, que nessa noite nós possamos fazer como profeta, trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é saber que o Senhor nos aguarda, que o Senhor não desistiu de nós, que o Senhor ainda nos espera. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e alcance o seu povo nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que você saia daqui esperançoso nessa noite. Jesus está na praia, desça desse barco e vá de encontro ao Senhor, amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.